Então, boa noite. Vamos continuar a Oi. nossa leitura das qualidades anímicas planetárias. Hoje é o nosso sétimo encontro, isso mesmo. Estava fazendo as contas aqui na cabeça. Hoje é o nosso sétimo encontro. E nós vimos da última vez o tipo jupiteriano e o tipo mercurial, né? Então, E hoje vamos ver o Vênus, né? Então, vamos ver vou ler um exatamente. verso. Ótimo. Penetrar em minha alma, penetrar em meu ser, sentir-te em mim mesmo, buscar com anseio o divino que há em mim. Assim eu me agarro, buscando a mim mesmo dentro de mim. Paz da alma. Muito bom. Tá. Então, você pega, Márcia? Pego. Ficou Tá. alguma questão da semana passada? Tem alguma coisa? Ou a gente já pega aqui a partir do tipo venusiano? A página 66. Página 66. Isso. Bom, Oi, Fabiola. Olá, queridas, boa noite, tudo olá, bem? boa noite, tudo Às bem? vezes sai tudo ótimo, sai esse número, mas eu já renomeio, sai um número em vez de sair meu nome. Muito Tudo bem. bem. Características gerais. Segundo Rudolf Steiner, Vênus é o elemento do amor cósmico, extrovertido, passivo ou estético. Ele está preenchido por simpatias e antipatias, sendo capaz de julgar com facilidade. Possui um tipo de índole que, de uma ou outra maneira, tem necessidade de um mundo exterior estético e o julga de acordo com essa sua necessidade inata. É um tipo feminino, entra em conflito com o mundo exterior quando esse não corresponde às suas ideias, o que gera julgamentos negativos, críticas e antipatias. Ao passo de uma harmonia com esse mundo exterior, é razão para um forte julgamento positivo. Tem grande parentesco com o tipo sonhador. Muitas vezes ocorrem os dois tipos na mesma pessoa. Esta possui um relacionamento profundo com o mundo exterior, interessa-se por ele, mas reage por parte de seu lado anímico, com julgamentos, simpatias, muitas vezes em conflito com seu próprio mundo, sendo que tais conflitos levam a uma manifestação, contendo julgamentos positivos ou negativos, efetuados às vezes com grande exaltação. Este tipo procura ligação com as pessoas que ele julga positivamente e fecha-se às que ele julga negativamente. Seu elemento de vida é o sentir. Eles acolhem o mundo como conteúdo de vivências e se entregam a seus sentimentos. Dedicam-se às pessoas, à natureza e, em especial, à arte. Gostam de desenvolver sentimentos religiosos e trocas de amor. Gostam de ser belos e espalham beleza à sua volta. Eles gostam de ser felizes e tornar os outros felizes. Sem simpatia e participação, murcham como flor sem água. Como é? Esse tipo venusiano. Conhecem algum tipo venusiano? Se reconhecem nele? Então,
toda vez que eles vão julgar algo, é, simpatia, veja, essa é a principal característica. Eu julgo através da simpatia e da antipatia. Se eu gosto, tá ótimo. Se eu não gosto, eu critico. Então, esse é o. E eu tô sempre nessa questão do mundo externo, né? O mundo externo que afeta profundamente. Por outro lado, a Vênus, ela é muito envolvida, muito interessada na alma humana, né? Então, ela é aquela que abre esse espaço para acolher o outro, para que o outro se sinta acolhido e possa se revelar, né? Então, a Vênus tem essa característica também. Mas ela vive muito na simpatia e na antipatia, né? Muito na crítica do externo. E se ela não se sente acolhida, nesse sentido que ela fala aqui, se ela entra num ambiente onde ela não se sente acolhida, realmente ela murcha, né? Ela se fecha. Vou pegar água, tá? Tá. Muito bom. Reconhecem-se alguma questão com esse tipo, com essas características iniciais, né? Vamos olhar para a mitologia, então. Na mitologia, esse tipo aparece na deusa Freia, dos germanos, e em Vênus Afrodite, dos gregos e romanos, representada pela estátua da Vênus de Milo, famosa por sua graça e beleza. Então, aqui do lado a gente tem uma imagem da Vênus de Milo, de Milo, do século I antes de Cristo. Está no Museu de Louvre. Então, pela harmonia das formas, né? A Afrodite Urânia, Urânia aqui no rodapé, o celestial e espiritual, caracterizando o aspecto mais divino da deusa do amor. Então, a Afrodite Urânia cósmica desperta o sentido da beleza e aquece o sentimento para a beleza e o amor divino. A Afrodite Pandemia para todas as pessoas, caracterizando seu aspecto mais comum terreno. Então, essa Afrodite pandêmia terrena desperta alegria sensorial, sensualidade. Ela nasce do esperma de Urano, o céu, que cai no oceano e se mistura com as águas e ondas do mar. É a nascida das espumas, tão bem representada por Botticelli, sobre uma concha em O Nascimento da Vênus, que é essa imagem que está aqui embaixo. É a deusa do ar e da luz. O amanhecer e a primavera são seus elementos. Ela se une a vários deuses. Seu marido terrestre é Hefesto, ou Efaisto, deus da forja e dos metais. Seu amante é Ares, Marte, deus da guerra. Seu marido celeste é Dionísio. Ela também é amiga de Mercúrio. Seu filho é Eros ou Cupido, o gênio do amor, que por sua beleza extrema, beleza divina, purifica a alma por meio da paixão e da dor. Vênus desperta as sensações e a faculdade do amor. Sua natureza é meiga e pacífica. No céu, ela acompanha o Sol em seu caminho. A faculdade do amor conduz da esfera de Vênus à esfera solar, ora aparecendo ela como estrela matutina, ora vespertina. A gente vê quando, quando o sol, a- aqui, 3 horas após o pôr do sol, é que a gente consegue ver a estrela de Vênus, né, no céu.
Ela é tão brilhante, só não é mais brilhante que a Lua e o Sol. Mas a gente consegue identificar essa estrela, né, no céu, 3 horas após o pôr do Sol e 3 horas antes do nascer do Sol. Por isso que diz que ela está muito próxima, né, do Sol e ela não o deixa, né? É, não afasta. E aí ela nesse lugar, por nascer da água e do ar, ela está entre o limite do etérico e do astral também, né? Aqui mostra bem nessa imagem, né, do Botticelli. Eu tinha pego essa imagem, não sei se consigo passar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela, grande. Vamos ver. Olha ela, dá para ver? Ainda não, entrou agora. Ela colorida. Sim. Então, o vento, Zéfiro, e aqui as horas, ó, passando um manto vermelho sobre ela. E ela nasce de uma violência, porque Cronos, ele corta os órgãos genitais de Urano, que era o primeiro dos deuses, né, o Titã, e joga ele no oceano. Então, da espuma do oceano com o esperma de Urano, já nasce a Vênus pronta. Ela já nasce assim, toda pronta. Cabelo ruivo e toda pronta. E o vento, que é o Zéfiro, leva ela para essa ilha, que eu não sei como está aqui o nome da ilha onde ela é criada. Ela Sabia. é casada com o Hefaisto, o Hefesto, que é irmão de Marte, que era o deus coxo, que a gente vai ver depois, mas ele era um artesão. Então é onde a arte nasce, do amor e do artesanato, né? Nasce essa arte. Mas ela também era a amante de Marte, né? E com eles, Marte como deus da guerra. E com ele também é bem interessante que eles tiveram 3 filhos. Então, da união do amor com a guerra, nasceu a harmonia, que é a filha dos dois. E, mas também nasceu Daimos, o medo, o terror, e Phobos, o medo, que eram os filhos, né, de Marte, que ele levava para a guerra esses dois, que depois a gente vai ver quando vê o Marte. Então, a Vênus tem essa característica, né? Da arte, do artístico, da sensualidade. Ela foi casada, ela teve como amante também o Hermes, que é o Mercúrio, e o filho dos dois é o Hermafrodito, que tem os dois sexos. O hermafrodito tanto tem o sexo feminino quanto o masculino. Então, ele é filho de Hermes e de Afrodite. Sim, Deixa eu tirar aqui a imagem, a gente voltar. muito bom. Continuamos? O tipo físico venusiano? Tudo bem? Eliana, eu fiquei com dúvida, eu não entendi essa fala da Márcia que falou que ela fica entre o corpo etérico e o astral. Não sei nem se foi isso que eu ouvi. É, como ela nasceu dessa fusão do ar com a água, né, desses dois elementos, ela carrega em si, né, esse etérico e esse astral. A água relacionado ao etérico Isso, e o ar ao astral. ao astral. Em função desse nascimento dela. Oi.
o tipo físico venusiano. O tipo venusiano tende às formas arredondadas, cabeça pequena, cabelos ondulados, testa estreita, olhos brilhantes, alegres e nariz perfilado. Sua boca geralmente sorri, os ombros são estreitos e nas mulheres os seios são bem desenvolvidos. A cintura estreita e a bacia mais larga, acentuando a forma feminina. Os braços são arredondados, de poucos músculos, e as mãos não são criadas para o trabalho. A postura é relaxada, o andar gracioso, a fala é suave e em sua conduta ela tem muito tato com os outros. Os homens venusianos podem também possuir algumas características femininas: corpo bem estruturado, levemente encurvado, rosto oval, redondo, frequentemente bonito e algumas vezes feio. Lembram a Vênus de Milo. A maioria dos meninos e meninas bonitos é desse tipo e muitas vezes de temperamento fleumático. Então, a gente viu que a Lua e Vênus trazem essa característica mais fleumática, né? O pensar do tipo venusiano. Seu pensar é cheio de sentimentos e imagens coloridas. Acolhe a verdade somente de uma forma, ou crítica ou artística. Só os pensamentos que despertam sentimentos é que são acolhidos. Não é de sua natureza fazer contas e resolver problemas. O mundo se apresenta através de lentes cor-de-rosa. A Vênus Afrodite toma de Palas Atena a roca, e sob as mãos os fios do pensamento são disformes e frouxos. É um pensar cheio de sentimentos, repleto de sonhos e paixões. Sua tendência é poética e não científica. Houve uma época da humanidade que foi denominada a Era do Cobre, quando a consciência em relação ao mundo exterior se traduzia em imagens. A criança também passa por essa fase em seu desenvolvimento, fase que descerra o lado espiritual da natureza e conduz aos deuses planetários e aos seres elementais. Os mitos falam a seu respeito. Essa consciência de cobre acompanha a alma após a morte. Os egípcios são provas disso em suas pinturas murais. Rudolf Steiner oferece uma meditação em seu livro A Consciência Iniciática. Nós podemos concentrar-nos na metalicidade do cobre, sendo, de certa forma, absorvidos pelo cobre, tornando-nos totalmente cobre na vida anímica, na cor, na consistência, naquela típica fissuração da superfície do cobre. Em suma, em tudo que se pode vivenciar animicamente, junto à metalicidade do cobre. Temos claramente a impressão de que esse cobre no qual estamos nos concentrando mentalmente nos preenche de cima a baixo, até as pontas dos dedos, por toda a parte até a pele. Ele irradia de um ponto central, situado abaixo do coração para todo o corpo. Interiormente, sentimos-nos comprimidos. Então, o elemento de Vênus é o cobre, né? Cobre é esse metal que traz esse calor, né? Então, e que está ligado aos rins também. O sentir do tipo venusiano. O sentimento venusiano está sempre em movimento. Floresce em cada flor e jubila-se com cada passarinho. Beleza, música e canto são os seus elementos. Sentimentos variam como as Você, ondas só um do mar. instantinho, você terminou a parte do. Eu me perdi, do pensar do tipo venusiano?
Não, ela pulou. Ai, ninguém me falou. Tá bom, desculpem. É aqui em cima. É, Segundo Steiner, desculpe, outra vez o pensar do tipo venusiano. Página 71, continuando. Segundo Steiner, esse corpo de cobre é um órgão perceptivo. Uma dor nos conduz para fora da consciência normal. O cérebro é deixado de lado e, caso vivamos os sentimentos imaginativamente, ocorre outro nível de consciência, ou seja, estamos num mundo que nos é mais presente, que brilha mais e realiza tudo de forma mais marcante do que nosso mundo físico comum. Esse mundo nos mostra algo especial. Nós saímos do abstrato, das leis do mundo, para o essencial, onde, em vez de sabermos das leis da natureza por meio do pensar e do experimentar, nos defrontamos com seres de outro mundo, que fazem comunicações para nosso conhecimento, por saberem o que nós, como seres humanos, devemos aprender. Hoje, a consciência imagética está soterrada pela consciência vígil. Em casos específicos, ocorre o rompimento do limiar. Os venusianos vivem num mundo de sentimentos e sonham de modo colorido. São mais determinados pelo sistema neurovegetativo do que por seu cérebro, e são sensíveis ao mundo elemental. Estas características se manifestam às vezes como telepatia, sonhos diurnos, visões, sensações e até alucinações. Então, o tipo venusiano tem uma característica mística, né? Então, ele é dado essas intuições, essas visões, essas características. Tudo bem? Continuamos? Agora sim, o sentido do tipo venusiano. Dei uma viajada, é Vênus. Vênus faz isso. O sentido do tipo venusiano. O sen- Eliana, oi, Diga. só uma coisinha. Eu fiquei com dúvida nesse parágrafo. Segundo Steiner, esse corpo de cobre é um órgão perceptivo. É. Ele percebe esse mundo externo, né? O mundo de cobre está mais relacionado a essa característica do órgão, que são os rins. Então, os rins, quando você tem o que eu entendi daqui que ela estava querendo dizer, quando você tem uma patologia renal, por exemplo, você tem alucinação, né? O idoso que tem muita questão renal, ele tem alucinação. Ele está fora dele, pode ver que ele está com uma infecção renal. Então, o elemento, esse metal, o cobre é esse elemento que traz essa percepção do mundo externo, que traz também e que a gente pode levar esse calor que este mundo, que essa pessoa do tipo Vênus tem, tá? E que por isso, como ela tem quando ela tem esse excesso de cobre, então ela pode chegar a essa consciência fora do normal, né? Que são essas telepatias, essas visões, né? Ela é mais antenada, tem uma sensibilidade mais aguçada, né? Tudo bem? Continuamos, então? O sentimento venusiano está sempre em movimento. Floresce em cada flor e jubila-se com cada passarinho. Beleza, música e canto são os seus elementos. Sentimentos variam como as ondas do mar. Seu compartilhar traz alegria e tristeza. Entrega e amor são os elementos da vida. Assim opina a personagem Margaret no Fausto de Goethe.
Ela vivencia a paixão, queima-se e sai purificada. Os processos de Vênus vivem na exaltação de sentimentos, como numa febre anímica. O mundo das expectativas e dos desejos preenche com paixão a alma, o que é sucedido pela desilusão, podendo chegar até a histeria. Depois disso, estão esgotados. Então, ela vive nessa oscilação de humor, né? Tem muita oscilação de humor. O grande desafio é exatamente esse equilíbrio, a empatia, né? A ação do tipo venusiano. Os venusianos são pessoas de natureza agradável, que espalham uma atmosfera alegre e sempre têm uma palavra compreensiva para todos. Evitam brigas, desarmonia e contradições. Eles têm senso de beleza, o que os faz embelezar o ambiente. A sua compaixão os leva a serem mãos abertas e terem uma atuação delicada. Trabalham com dedicação sem pedir recompensa. O sentimento de significarem alguma coisa para alguém e serem amados leva a sacrifícios, bem como a executar coisas desagradáveis com paciência. Então, é facilmente abusada, né? O tipo venusiano pode ser facilmente abusado, em todos os sentidos da palavra, né? Nem dinheiro, nem qualquer outra coisa os mantém num lugar frio. Por outro lado, eles são capazes de seguir uma pessoa amada até na pobreza. O venusiano em excesso está sob a natureza emocional das paixões, entregando-se demasiadamente ao prazer. Animaliza-se. Após a excitação, vem o desleixo ou repulsa. Muitas vezes ele se apresenta sujo ou adoece com moléstias venéreas. Por outro lado, sua atitude frequentemente é grandiosa e dócil. Lidar com esse tipo é especialmente difícil. Há um campo pelo qual ele se interessa e que diz respeito aos segredos anímicos dos outros, ou seja, o mundo do amor e do ódio. Conversas com tais pessoas podem ser conseguidas por meio desse tema, daquilo que depende de amor e ódio dos demais. Tudo bem? Tem essa característica, né, de estar bem voltada para esse mundo externo, muitas vezes esquece de si mesma por conta desse sacrifício pelo amor ao outro, né? A Vênus tem essa característica. Por outro lado, essa paixão pode ser tão, tanto, tanto, tanto que chega a ser delirante, né? Ele perde qualquer senso de realidade, muitas vezes, né? Quando está se entrega a essa paixão a esse extremo, né? Então, ou eu cuido, 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 cuido tanto do outro que eu esqueço de mim. Então, é esse super cuidado. Eu tenho uma pessoa, né? Conheço, ela trabalha com gestantes e ela sai de casa, às vezes ela não come, ela facilita partos, né? Fica horas e horas e horas e horas e horas e horas a serviço daquela pessoa, daquela cliente, esquecendo de se alimentar, esquecendo de si. Então, é aquela doadora, né, disso. Então, doa tanto, 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 tanto que ela se esvai. E olha que interessante, ela tem sérios problemas de rins, dos rins. Já Ah, fez verdade. as cirurgias, já fez tudo e continua com problema nos rins. Sim. Também esse Então, tipo. dá para perceber, a Lua
também se dedica ao outro, né? Mas a lua se dedica, também pode ser uma tarefeira, a lua, né? Só que a nutrição que a lua faz é uma nutrição física. E a nutrição da Vênus é uma nutrição anímica. Isso. As duas nutrem, cada uma no seu. E as duas podem ser tarefeiras, uma em função do amor, né? Da paixão, dessa dedicação pelo sentir, e a outra pela dedicação do cuidado físico, da saúde. Podíamos dizer assim, não? E esse sentir também, por exemplo, no relacionamento, pode causar a questão da dependência ou dela sufocar o outro com tanta atenção, com tanto cuidado, com tantas coisas, né? Tudo bem? Fiquei pensando aqui numa pessoa, mas ela não tem o tipo físico venusiano, assim, mas tem algumas características, por exemplo, ela Tá bem baixinho você, tá Sabrina. bem baixinho. Deixa eu É. ver aqui se eu tenho como Acho que talvez fazer se você algumas. chegar mais próximo, porque pelo menos eu estou ouvindo você bem baixinho, não sei se vocês. Ver se melhorou. Agora Sim. sim, sim, Ah, tá. Eu ajustei aqui no, na configuração do. sim. Estou usando o fone. Então, eu pensei aqui numa pessoa, mas ela não tem o tipo físico, assim, venusiano, mas me dá a impressão que no sentir ela talvez seja assim, porque ela se envolve em paixões, se entrega muito e depois aquilo se esvai e termina. Dali a pouco vai para outro relacionamento. Muitas vezes se envolvem com homens casados, assim. E é uma pessoa já madura, mas que nos relacionamentos não desenvolveu maturidade. A gente percebe que ela não sabe ainda cuidar dos próprios sentimentos. Então, nesse sentido, projeta a paixão em outra pessoa, né? Uhum. E fica nesse ciclo. Ainda não saiu desse ciclo de repetição de paixões instantâneas. Porque eu estou vendo aqui que a Paixão. Vênus aqui na mitologia tem essa experiência, né? De ter um marido e ter um amante, né? Tem, Sim. tem E vários amantes. Vários amores. várias experiências amorosas arrebatadoras. Uhum. Pode ser uma característica. Agora, não necessariamente precisa ter o tipo físico. E não necessariamente precisa ter todas essas características listadas aqui, né? Sim. Então, eu posso ter uma Vênus, Porque tem uma mistura de outras características, qualidades tem uma planetárias, né? verdade, Uhum. focou muito nesse aspecto mais negativo, mas tem as qualidades positivas, né? E, Sim, né, então, quando a gente se desequilibra, a gente vai mais para o negativo. sim. Mas tem as Ok. positivas, vai ler aqui. Ok. Aliás, estou achando que a doutora Gudrun e a Angélica, elas dão muita ênfase no negativo. O positivo sempre é muito pouquinho e o negativo é muito grande. E nem sempre é assim, né? Vamos lá. Então, qualidades negativas. Quando alguém possui qualidades venusianas a menos, falta-lhe o órgão da beleza, falta sensibilidade, não há possibilidade de dar alegria e ser alegre. O exagero dessas, por outro lado, o exagero dessas qualidades leva a pessoa a gozar a vida, enfeitar-se exageradamente com cores que chamam a atenção. Ela se torna provocante. Falta a parte dos próprios sentimentos. O sentimento está atrofiado. Não consegue eco no ambiente, não há troca. Essas pessoas não sentem alegria sem terem atitudes apaixonadas. A alma está como que congelada. Provavelmente na infância, elas cresceram num ambiente sem alegria.
Outros abafaram seus sentimentos por se envergonharem de mostrá-los ou sofreram decepções e se retraíram. Também pela influência excessiva da televisão ou outro tipo de técnica, o sentimento se anula ou se torna unilateral. Na Idade Média, a causa disso era a gulodice. Não só a gulodice por comida ou por lambiscar, mas a gula como uma atitude em geral. Esse tipo de pessoa precisa sempre ter alguém a quem dedicar simpatia e amor. As positivas. Todos os níveis de sensações, desde a ingênua alegria de viver até as paixões mais violentas. Do amargo sentimento de arrependimento até a entrega à devoção, veneração, compaixão e amor desprendido. Às vezes, a pessoa tem uma nota mística e religiosa que inunda sua alma com forças divinas arquetípicas. Na música, Haydn é um exemplo desse tipo. Haydn foi um compositor clássico vienense de 1732-1809. Ela foi falar de qualidades positivas e falou de negativo, né? Também É, ué. ela assinalou, ela deu uma pitadinha no negativo, né? Amargo sentimento de arrependimento. Exatamente. Então, mas eu acho que a gente tem que ter essa imagem da Vênus como essa que acolhe a alma humana, né? No seu aspecto mais positivo, ela acolhe a alma humana. É aquela pessoa que eu gosto de ficar próxima e contar, eu me sinto à vontade para contar de mim. Ela me acolhe, ela dá essa abertura para minha alma se colocar, né? Ela é aquela que escuta, né? Ela É, escuta, 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 escuta. Ela ouve você é, falar de todos os seus problemas, de sim. todas as suas questões. E horas e horas e horas ela ouve. Então, ela é considerada o ouvido do mundo, né? Então, ela tem essa sensibilidade, é outra característica, esse veio artístico, ela embeleza o ambiente, né? Para a gente não ficar nesse estereótipo da Vênus, né? A gente precisa tomar bastante cuidado para não estereotipar a Vênus, porque ela tem muitas qualidades, né? Agora, quando ela se desequilibra, então ela tem essa questão. Acho que seu microfone está. Ah, Ô, socorro. Márcia, Oi. eu acho tão complicado isso. Quando ela fala aqui nas qualidades negativas, é, falta-lhe o órgão da beleza e sensibilidade, não há possibilidade de dar alegria e ser alegre. É, Aí depois mais adiante ela diz que o exagero leva a pessoa a gozar a vida, enfeitar-se exageradamente com cores, é assim, como se ela não conseguisse dar, não é isso? Dar falta o órgão da beleza e sensibilidade. Não há possibilidade de dar alegria e ser alegre. sim. O Quando ela está sentimento está atrofiado quando ela tá no é, negativo, quando ela no está negativo. no desequilíbrio, quando ela está desequilibrada, é uma pessoa que é meio, como que a gente vai falar? Apagada, né? Ela, Mas como é que ela é apagada e ela se enfeita exageradamente com cores que chamam a atenção? então, mas não é isso, não acontece com todas essas qualidades ao mesmo tempo, né? Ou ela pode ser, como ela, provocante, sensual, Uau. né? Ou ela está por exemplo, ela entra num ambiente, ela não é acolhida, ela fica apagada, É. né?
Por quê? Porque ela não está no domínio dela mesma, ela está numa Vênus desequilibrada. Ou ela vai para um extremo ou ela vai para o outro extremo. O equilíbrio é quando ela entra no ambiente, apesar do ambiente não ser tão acolhedor, eu estou em mim e eu posso estar. Posso não ficar tão feliz, mas não me apago, não me isolo, né? Entende, Socorro? Lembrando que é um tipo mais passivo, né? É. E que o foco é o sentir, é como ela se relaciona através desse sentir. Então, Eu acho confuso, mas tudo bem. não, mas Eu, então, eu, sabe o que eu percebi? Que é porque no mesmo parágrafo, viu, Socorro? Ela Diz. começa falando que as qualidades de menos falta a beleza, a sensibilidade e a alegria. E Aham. demais, que é o exagero, aí a pessoa goza a vida, se enfeita com cores e fica Aham. É provocante. contraditório, né? Exato, então é no excesso ou na falta, né? é nas Mas duas, ficou no mesmo parágrafo, aí deu uma. quando ela É, está nos extremos, Socorro, quando ela É. está nos extremos do desequilíbrio, ou ela fica muito chamativa, toda enfeitada, ou ela se Fica apaga. apagada. Mas isso são os extremos do desequilíbrio. O equilíbrio é quando ela está nela, ela entra no ambiente, mesmo que ela não seja tão bem recebida, ela vai estar lá, presente, com a sua presença de eu lá, né? Então, e vamos imaginar, ela vai para um casamento, onde ela já sabe que as pessoas não vão acolhê-la. Então, ela vai se arrumar, porque ela vai cuidar da beleza. Ela não precisa estar chamativa, mas ela vai cuidar da beleza, né? Vai estar numa harmonia, vai chegar e vai estar com presença, independente se vai ser acolhida ou não. Ela não vai se Uhum. apagar, ela não vai se isolar, Uhum. né? Aí ela está equilibrada. como se ela não fosse amada, né? Ela se apaga. Ela Como precisa, se... ela precisa dessa manifestação do amor. Isso, É quase que é uma necessidade tão grande que vira sombra se é, ela não cuidar disso de uma forma harmoniosa. isso. Então ela fica também nessa dependência do outro, de amor ao outro, né, que o outro ame ela, né, Sim. nesse sentido. Então, quando vai para essa polaridade, é isso, eu fico quase mendigando amor. Né? Sendo que o primeiro amor quem tem que dar para ela é ela mesma. Isso. E daí, quando ela chega nesse lugar, ela pode chegar e ela vai ter presença, independente das cores que ela estiver usando. E o chamar a atenção também é um pedido de amor, né? Olhem para mim, me vejam, me reconheçam, né? Uhum. Olha quem eu sou. Também é uma forma de chamar a atenção para ser vista, ser amada. Uhum. Ou eu Então, ela me precisa ter. apago, ou eu vou para esse outro lado. E aí, Márcia, a gente pode dizer que também tem uma tendência à vitimização. Sim, sim, Porque se eu fico nessa carência, eu fico pedindo esse amor, eu me vitimizo porque ninguém vai entender que eu preciso disso. Então, eu vou sim, começar a me vitimizar, sim. né? Eliana, eu acho que trabalho com uma pessoa com essas características, e aí lendo aqui me veio muito forte assim, falta uma objetividade, sabe? Uma funcionalidade. Então, a gente vai decidir adquirir alguma coisa, o, a beleza é inerente, nem que quebre em 2 semanas, não seja um pouquinho, mas o que é bonito, o que é agradável, o que é gostoso, sempre é o critério que essa pessoa usa, sabe? Aí, E
E aí acho que a gente forma uma boa dupla, porque eu falo, mas isso é para quê? Até quando? Daí ela às vezes dá risada, porque ela também me acha fora da caixinha. Uma olha para a outra e fala, não, lindo, mas para que isso? Ela fala, ai, deixa eu sonhar, eu acho lindo. E assim vai. Mas Ela agrega, né? Senão seria Agrega, muito árido. É uma mas pessoa agradável mesmo. sem ela se ver. perde. Ela se perde no processo, ela não conclui os processos, né? Às vezes precisa do outro para fazer isso. Mas, por outro lado, se não tem a Vênus, não tem beleza no mundo, não Isso. tem criatividade, né? Não tem harmonia. A Vênus traz essas qualidades. Sim, na equipe é muito bom, porque às vezes eu sou mais preto no branco, essa história de ser a ouvinte, a boa ouvinte, ainda que não vá dar em nada, ela dá colo, ela Uhum. ouve, eu acho super positivo. Aí quando fala da ouvinte, essa pessoa que às vezes não se prende a um propósito, porque vai muito pelo belo, me vem tão mais forte o ar. E aqui falou alguma ligação com fleumático, né? Eu fiquei, para mim ficou meio. Esse é o elemento, né, também dela, o astral, né? O A elemento, maioria dos meninos bonitos é desse tipo e muitas vezes do temperamento fleumático. sim, Não porque parece mais sanguíneo por ser esse ar, essa coisa dispersa, não? não, mas essa fleugma, ela vai mais no processo, porque assim, a gente não, a gente tem que olhar para as qualidades anímicas, no equilíbrio, né? Porque assim, a gente está nas extremidades. Então, a Vênus, ela pode ser essa exuberante, ela pode ser apagada, mas no equilíbrio, ela acolhe, ela tem esse calor e tem esse processo, ela permite que o processo aconteça. Ouvindo, como bom ouvinte, ela traz esse colo, né? Que o fleumático tem, né? Agora, tem uma tendência a ser fleumática, né? Tem uma tendência a ser fleumática. Isso não significa que toda Vênus Isso. vá ser fleumática. Eu me lembrei de um rapaz, foi um namorado meu, de uns anos atrás, bem, bastante tempo atrás. E ele tinha essa característica assim do corpo mais redondinho, sabe? Aquele bumbum redondinho, rosto, e muito bonito, muito bonito. E ele tinha uma serenidade, um charme. Ele tinha um livrinho de piadinhas que ele organizava só o início da piada para poder contar para as pessoas. Aí ele virava o centro das atenções porque ele tirava da carteira assim bem piquititinho, abria e aí tinha só o comecinho da piada e ele lembrava do restante da piada a partir dessa primeira frase. Muito interessante isso. E ele organizado, as coisas sempre muito arrumadinhas, sabe? Aquela roupinha não era não era uma roupa extravagante, não, mas sempre perfeitamente limpa e passada. Ele assim com essa muito confiável, muito gentil, sabe? Então, a É, gente precisa tomar muito cuidado para não entrar nos estereótipos tanto dos temperamentos, né, como dos planetas, uhum, né? Porque a Vênus uhum. tem a gente estuda a Vênus, a gente parece que a Vênus traz a gente desliza um pouco nesse estereótipo da Vênus, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a Vênus é muito importante, porque ela é o ouvido do mundo, né? Assim como todos os outros planetas. Muito bom. Agora, quer ler, Márcia? Lei. Tarefa a ser desenvolvida. O pensamento precisa ser ativado. Os julgamentos instintivos precisam ser dirigidos para um ensino com metas definidas, reforçado na esfera da consciência pensante.
Por outro lado, o amor precisa ser elaborado ou ampliado para certos aspectos do ser humano ou acontecimentos, por meio de atividades artísticas que levam às esferas volitivas. Portanto, nesse tipo, falta atividade na área do pensamento e da volição. De preferência, ele se mantém nos acontecimentos amorosos. De uma maneira estética, ocupar-se com o exato torna o tipo venusiano livre de si mesmo e de todos os seus problemas anímicos indesejáveis. A lenda Amor e Psique da mitologia grega indica 4 tarefas para que Psique tem de superar, e estas podem servir de autoeducação para esse tipo. O conto de fadas Branca de Neve também tem relação com o processo venusiano do cobre. Profissão: enfermeiro, psicólogo, decorador, comissário de bordo, serviçal, garçom, todos os que gostam de criar atmosferas. O que se pode aprender com o tipo venusiano e utilizar como qualidade de vida? Abertura e sensibilidade para o outro e o ambiente, senso estético e dom de criar atmosfera, receptividade para o espiritual ou religioso, entrega e amor pelo outro ou pela causa, até ao sacrifício. Fantasia criativa, dedicação com amor, cuidado da alma, da harmonia da psique. As qualidades planetárias. Vênus, inteligência, forma de pensar. Em excesso, pensamento emocional, romantismo, sonhos de desejos, simpatia ou antipatia violenta. Fraca demais, apatia, cinzento, sobriedade ou prosaísmo, embotamento. Qualidades no equilíbrio. Pensamentos e imaginações coloridas, miragens, sonhos, julgamento com sentimento. No sentimento, em excesso, é exagerado no sentimento, vício de divertimento, fome de viver, mania de agradar, paixonite. Quando está na polaridade fraca demais, pobreza, frieza no sentimento, falta de alegria, medo de viver, falta de gosto, indiferença, frieza anímica. No equilíbrio, a qualidade do sentimento traz beleza, alegria, cheia de sentimentos, alegria de viver, sentido de beleza, sentimento pelo outro, devoção, veneração. Na ação, em excesso, é uma exaltação, emocionalmente cede com facilidade, mania de dar, esbanjamento, mania de prazer, egoísmo, dá a si mesmo, exaltação, tensão interior, alucinações. A ação fraca demais cai para o desleixo, negligência, indolência, falta de tato, mesquinhez, tédio, constrangimento, atitude reservada, emagrecimento, medos, distúrbios esquizofrênicos. A ação na qualidade, ação por sentimento, desejo, vontade, tato, consideração, presentes, mão aberta. Sentir prazer, doação, sacrifício, compaixão. Distúrbios psíquicos nefrogênicos. Como empregar as forças venusianas no aconselhamento Esse, biográfico? Oi. esse distúrbio, eu acho que é em Sim. excesso, né? Aconteceu De de novo, novo deve estar no aquela. lugar errado. Nefrogênicos tem a ver Com os com os rins. rins, Renal. né? Os rins, é. Então, mas eu acho, olha, Sabrina, eu acho que tem Oi. uma coisa aqui, ó. Quando está fraca demais, pode chegar até um distúrbio esquizofrênico. Quando está forte demais, pode chegar à alucinação, que não é esquizofrenia, mas é alucinação. Quando está em equilíbrio, também pode ficar doente. E daí tem algum distúrbio aí
que está relacionado ao rim. Ao rim. Um distúrbio psíquico relacionado. Acho que é isso que ela está tentando mostrar. Uhum. Não é na extremidade, mas que pode acontecer com uma consequência de algum distúrbio renal ter uma questão psíquica, por exemplo. Uhum. E da mesma Ah, forma, o outro, né, com o distúrbio psíquico hepato. Exatamente. Porque ou a gente tem as polaridades, ou a gente tem, diante de um desequilíbrio do rim, ter uma questão psíquica. Uhum. Eu acho que vai por aí. A doutora Angélica é médica também, né? Então, ela não especificou. Para nós que não somos médicas, fica um pouco difícil, mas acho que dá para a gente raciocinar dessa forma. entendi. Já foi comentado aqui alguma coisa sobre a influência planetária nas idades do desenvolvimento da criança, etc., não? Então, o que a gente, eu acho que lá no comecinho do Tinha livro, alguma foi coisa? que Vênus, o planeta Vênus interfere no terceiro setênio. Hum, Essa é a regência dele nesse terceiro setênio. Vênus e Marte, tá aqui na página 30. Tá bom. Eu tive um problema nos rins por volta de 8 anos, assim, que precisou de internação e tal. E eu tô tentando identificar aqui se eu tenho esse Vênus me influencia mais no pensar ou no sentir. Ainda tô, mas percebo em mim que tá mais na qualidade do equilíbrio. Legal. Diferente de outras vezes que eu percebi, eu tenho que cuidar, porque às vezes é sede, alguma coisa. Esse aqui eu tô. Mas tem uma coisa que na antroposofia que é assim, ou você tem uma dificuldade emocional que vai atingir o órgão, ou o órgão fica doente e te traz uma questão emocional. Então, a antroposofia, ela observa as Hum, doenças psicossomaticamente e somatopsíquica. Então, não necessariamente porque você é venusiana vai ter uma questão do rim. Pode ser que um desequilíbrio emocional traz uma questão renal ou o órgão já está doente e afeta a sua questão emocional. compreendi. Não dá para gente, Uhum, eu sou venusiana, então meu rim, não, né? entendi. Bem, eu já fiz algumas reflexões sobre isso, assim, que eu era uma criança bastante imaginativa, com muitos sonhos, sonhos mesmo, né? Eu trabalho hoje com sonhos, trabalho com a linha da psicologia analítica junguiana porque eu fui cuidar de mim, né? Aí eu fui estudar. Então, tinha muito isso, e muita interação com a natureza, assim, de conversar com as plantas, com os animais, né? Interagir mesmo concretamente e reconhecendo a troca com esses elementos, assim. Então, e talvez, enquanto criança, essa sensibilidade estivesse muito mais presente, aflorada e talvez até vulnerável pelos ambientes. Tá Agora, bom, obrigada. enquanto aconselhador biográfico, nós vamos observar a idade anímica, 21 anos. Mas Tá falhando Está sua voz. cortando. Tá Tá cortando. cortando. ah, por quê? Acho que a minha está instável. Eu vou ter que sair agora, tá? Um beijo até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Então, a gente vai olhar a qualidade anímica principalmente dos 14 aos 21 anos, porque vão entrando muitas características, então, onde
mais genuinamente influenciada por esses planetas no terceiro setênio. Só para fechar o tipo venusiano, como empregar as forças venusianas no aconselhamento biográfico? Criar um ambiente de abertura para o outro, o acolhimento, cuidar da alma, da harmonia da psique. Ou seja, quando você traz uma flor, quando você traz alguma coisa que embeleza o ambiente, aquele cuidado, uma vela, um cheirinho, alguma coisa, tudo isso é uma qualidade venusiana. Você está cuidando desse ambiente para receber o outro. Muito bem. Semana que vem, então, teremos a qualidade marciana, Marte. certo? Ok, certo. Tenha uma Valeu, Muito obrigada. bom. Boa Obrigada. noite, boa noite. Boa boa noite. noite. Obrigada, boa noite.